Médio virou o passaporte para o inferno dos homens, né? O inferno dos homens, e a coisa deve esquentar bastante, né? Porque você deve ter visto que o americano mandou cerca de 14 aviões lotados de armamento para Israel, e receberam reforço para atravessar, né, esse final de semana lá, e da parte da China também mandaram 3 aviões gigantes para o Irã, e não sabemos o que pode estar chegando via Rússia também para o Irão, Certo é que a Alemanha já disse, né, através do seu primeiro-ministro, que o que está acontecendo no Oriente Médio, nesse momento, é uma ação de libertação do mundo livre, do Ocidente, diante de uma ameaça real, que é o Irão. Então, o Irão se transformou numa ameaça real para todo o mundo livre. Inclusive, né, isso é consenso da área do Oriente Médio, que envolve, né, Arábia Saudita, Catar, Emirates, ok? Então, essa turma ali também pensa dessa maneira, porém, nós temos ali o Iraque, que você já conhece o histórico, você tem a Síria, você conhece o histórico, você tem o Iêmen, você tem o Líbano ali, né, e você já sabe o histórico. Então, nós temos aí várias frentes de batalha em que Israel está envolvido, e, nesse momento, né, o socorro, até agora, é os americanos, que também deslocaram para lá parte da sua frota marítima, né? Ele, inclusive, agora resolveu também reforçar o Pacífico. Possivelmente estamos diante de uma agressão chinesa a qualquer momento, ok? Provavelmente, no primeiro instante, em relação a Taiwan, mas podendo chegar em solo americano. Nós temos aí a Rússia prometendo tudo e mais um pouco, né, para a turma da Ucrânia, por causa do vexame daquele ataque dos drones em solo russo, né? Então, aquilo foi considerado, talvez, o maior vexame da história, depois do que aconteceu com a Mossad no 7 de outubro, né? Aquela tragédia do 7 de outubro lá em Israel. Nós temos a tragédia financeira, econômica, de 1/3 da força aérea ter sido destruída pela Ucrânia dentro do território russo, né? Então, os russos estão humilhados desde então e não conseguiram dar uma resposta contundente. Por hora, essa resposta não veio, porém, ela está sendo ameaçada em todo o tempo. Então, o cenário que temos até aqui é de um final de semana de chapa quente. Então, sextou a agonia, né? E nesse princípio do sextou a agonia, você tem que entender a movimentação, inclusive, que já está ocorrendo na Bolsa de Valores, e a maneira como o mercado ele está se refugiando no universo cripto. Inclusive, amanhã, dia 21, nós teremos a imersão Cripto Efraim, né? O Efraim daqui a pouquinho deve estar entrando aqui, né? E essa bendita imersão é para você se proteger e para você investir em tempos difíceis. Você tem que entender que todos nós que temos algum tipo de reserva técnica vamos ter que pensar com muito carinho no universo cripto, porque tudo está caminhando para a cripto. E a cripto, inclusive, está sendo socorro da turma de Teherã, que fez o efeito vaza geral. Nós temos ali boa parte da população iraniana de Teherã saindo, né, do Irão, fugindo, alguns até com mochila indo para as montanhas, já, fugindo, ok? Já que Israel
não tem interesse em matar civis. Até aqui, o ataque em civis está acontecendo pelo Irão. Todo ataque israelense ele é pontual, direcionado até aqui às bases militares, lançadores de mísseis, ok? E os centros de processamento de urânio do Irão. Então, na realidade, né, o abate de civis não é prioridade, né, e nem é a especialidade do FDI, das forças de Israel, ok? Na realidade, eles tentam sempre poupar os civis. Você lembra que em Gaza eles avisavam antes: vazem daí, saiam daí. Né? E aquele número de mortes que nós tivemos em Gaza é por conta da ação do próprio Hamas sobre a população. Né? E aí, resultado, aconteceu o ataque, a população era obrigada a ficar na condição de escudo humano, então as pessoas acabavam, né, sendo atingidas. Por isso, chegamos ali aos milhares de mortos. Né? Mas isso por uma ação deles, não de Israel. Não de Israel, porque Israel manda sair. Né? Agora, de novo, em Teherã, mandou sair, e o pessoal do Irã não conseguiu segurar a população. A população fez o efeito vazamos todos. Né? Então, já temos postado, inclusive, imagens de Teherã, que virou um deserto, uma cidade de 14 milhões de habitantes ali, virou um verdadeiro deserto. Ok? Inclusive, a cidade de Teherã tem mais população do que o Israel todo. Tá? E a turma vazou. Você imagina Israel vazio de gente dentro. Foi o que aconteceu com o Teherã até agora. Né? E temos uma ameaça do Khamenei para arrebentar com Israel e arrebentar com os Estados Unidos e arrebentar com o Reino Unido por hora, né? E talvez sobre para mais alguém ao lado ali, talvez a França, né? Talvez a França. Pelo sim, pelo não, o Queen Elizabeth, né, já foi deslocado pela Marinha Real Britânica e ele já está próximo da zona de conflito, para a qualquer momento ser utilizado. E Khamenei já é cotado para ser eliminado. O projeto inicial de Israel e dos americanos, de Trump, é a captura de Khamenei para que o próprio povo o julgue, como aconteceu com Saddam Hussein. E Saddam Hussein, quando foi julgado, ele foi considerado inimigo do povo do Iraque, e o próprio povo o enforcou. Como Gaddafi passaram o cerol fininho dele, a própria população passou o cerol fininho. Então, nós podemos ter aí até o domingo, né, uma insurgência iraniana e os iranianos, né, rompendo de vez com essa gestão trevuda das trevas. Lembre-se que ali eles usam o nome de Deus, uma teocracia, para justificar uma demoniocracia. Então, em nome de Deus, eles fizeram investimentos massivos em armamentos, eles alimentaram as frentes de guerra do Hezbollah, dos russos, do Iêmen, porque o Hezbollah ali no Líbano, o Hamas, né? Mas você lembra da falida Al-Qaeda e você lembra do Talibã também. Então, nós podemos ter múltiplas conexões, e o Irã ainda é acusado de ter células espalhadas em todos os continentes. E aí a coisa é grave, né? Porque isso sobra para o Brasil, sobra aí a América do Sul, sobra para essa história do urânio. Você já deve estar acompanhando aí que estão, né, olhando o bendito do urânio que desapareceu, interrogação, e provavelmente nós podemos ser solicitados a sermos auditados a respeito do urânio produzido e para onde ele foi parar. Meu
Deus, Jesus, né? Será que todo o urânio que o Brasil, né, processou nesses últimos 20 anos, eles estão em solo pátrio, ok? A turma, se sofrer uma auditoria, vai dar bom ou vai dar ruim? Essa é a pergunta, né? E está arriscado. Nós temos que passar por mais esse vexame e recebermos, né, uma comissão internacional para olhar o sistema de produção de urânio do Brasil e mostrar onde o urânio foi, né? Porque hoje você sabe que tudo é matemática pura, né? Então, é simples, né? Se saiu 10 toneladas, tem que ter consumido 10 toneladas, tem que ter gerado tantas de energia lá em Angra 1, Angra 2, e se essa conta não fechar, já deu babô geral, já deu ruim. Então, nós vamos ter problemas aí graves no futuro breve, se formos auditados, processo de auditoria internacional. Particularmente, eu creio que é o processo mais lógico no campo da investigação, né? E isso partindo do mundo que a gente conhece, civilizado. Porém, quando a gente pensa na maneira de Israel lidar com ocorrências desse tipo, nós já sabemos que não existe fronteiras para os inimigos de Israel, e se for considerado por eles, né, como inimigo, a coisa dá ruim, e eles adentram o território, né, e fazem a eliminação sumária. Então, o senso de juízo de Israel é o julgamento com a eliminação sumária. E nós já vimos isso acontecendo no pós-Segunda Grande Guerra, com ênfase a partir do Estado de Israel, que eles saíram caçando todos os seus inimigos e foram eliminando um a um, independente do território. Se estava na Europa, se estava na América Central, se estava na América do Sul, na América do Norte, na África, o cara tentava se esconder e eles achavam. Então, nós estamos diante aí de uma situação bastante delicada. O Brasil está num embrulho muito grande, espero, né, que isso tudo seja fake news e que não sobre da maneira como está se desenhando que vai sobrar, porque aí é chapa quentíssima. Inclusive, Israel vem considerando, né, o Brasil como um elemento narcotraficante, e aí vai dar ruim também, porque o Trump já declarou guerra ao narcotráfico internacional e há conexões desses grupos com o narcotráfico, né? Eu e Efraim já conversamos sobre isso numa das nossas lives, não sei se foi a última ou a antepenúltima, sobre essa ligação dos grupos de narcotráfico da América do Sul com os grupos extremistas que estão operando hoje no Oriente Médio. Então, isso é grave, isso é muito grave. Aí você bota a Yakuza japonesa, você bota a máfia russa, você bota a máfia chinesa, você mete a máfia coreana, você vai metendo a máfia para tudo quanto é lado, e aí o bolo é muito doido, tá, gente? O bolo é doido porque é muitas cabeças e nós ainda não identificamos, como o Silva disse, a cabeça. Então, existe a cabeça no meio de tudo isso, né? Mas vamos aí, Efraim chegou. Meu amigo, seja bem-vindo. Eu estava aqui aquecendo a audiência, né, para situar a galera de tudo que a gente vem discutindo, né, e para onde essa treta está indo e a importância da galera estar com a gente nessa imersão do dia 21, gente, de cripto, que é amanhã, uma imersão, porque é provável que semana que vem todo o sistema de moeda global ele entre em colapso. Essa é uma possibilidade bem real, bem real, ok? A movimentação que estamos vendo das bolsas antecedem uma tragédia global, ok? Eu até falei com o Efraim que depois dessa live nós vamos tentar fazer uma outra à tarde, analisando a movimentação das bolsas. Então, você vai poder entender o que está acontecendo na Bolsa do Japão, a Bolsa da China,
a Bolsa Americana, a Bolsa do Brasil, e você entender a movimentação cripto, a evasão de recursos na direção cripto, num dos momentos mais delicados do globo terrestre, ok? E você consegue fazer isso, essa inscrição com desconto, através do cupom que você vai mandar para mim, né, escrito Efraim, Cripto Efraim. Você vai mandar Cripto Efraim para o Zap, o 21 995 31 34 49, o Zap 21 995 31 34 49, o Zap 21 995 31 34 49. Se o Efraim puder mandar uma mensagem agora para o Bill, dizer, ó, Bill, já entramos, porque eles iam colocar só no horário de 10 horas. Fomos obrigados a chamar a live um pouco mais cedo, né? E aí, tu manda uma mensagem para o Bill. Bill, entramos aí, ó, bota o número aí, que eu aqui não consigo dar daqui, né? E aí o Bill já vai botar aí para vocês, gente. E aí você chega, né, printa na tela aí, quem não conseguiu anotar, o Zap é o 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Você, por favor, diga para nós, como a Cris, da onde você está nos ouvindo ou vendo, né? A Cris está na Áustria, né? Está na Áustria aí. Obrigada, Érica, pelo apoio já aqui à live, né? Esse trabalho nosso, gratidão, gratidão. Entrou, gente, dá o likezinho para o algoritmo empurrar, entregar. Depende do joinha, depende de você se inscrever no canal, de você ativar o seu sininho, de você virar, né, um mantenedor dessa obra aqui, ok? Porque novidades nós estamos trazendo o tempo inteiro e atrocidades nós estamos tentando evitar o tempo inteiro. Gostou? Novidade para evitar atrocidade. Então, você que tem recurso, você tem que vir para a cripto. Você que não tem recurso, você já deveria estar na imersão da cripto, porque você vai aprender com menos a fazer mais, gente. A gente, de manhã cedo, estava conversando com o Efraim justamente sobre isso, a importância do menos fazer mais num momento extremamente delicado da humanidade. Mas vamos lá, meu amigo, a palavra é sua. Como é que nós estamos? Como nós estamos? Bom, o que a gente pode dizer desde o início em relação a cripto é que existem dois poderes hoje competindo vamos dizer, pelo controle do senhor Trump. O primeiro é o próprio Israel, que nós sabemos, eu já falei aqui, o Bill já deu aqui o ok, acabou de receber a mensagem lá, vai entrar aí com as mensagens. O primeiro ponto é Israel, que nós falamos aqui nessas lives dessa semana e mostramos que eles têm uma influência muito grande no Congresso Nacional Americano, tanto no Senado quanto na parte dos deputados, que eles hoje possuem mais poder em termos de legisladores do que o próprio presidente americano em termos de apoiar a agenda deles, fora o interesse de indústrias poderosas, como a indústria mais poderosa do mundo, que é a de armas, a indústria bélica, que também faz vamos dizer, a pressão, né, pró-agenda Israel, até pelos interesses de poder vender mais armas. Quanto mais guerra, mais armas. Quanto mais armas, mais venda. Só que o outro lado da moeda são as chamadas empresas de tecnologia ou as big techs, que também já provaram que lucram muito com a guerra. Então, você tem duas forças lutando, não uma contra a outra, mas lutando pela influência sobre a presidência americana. Mas, nesse momento, essas duas grandes forças, que foram os que elegeram o presidente, que foi, sem dúvida, quem elegeu o presidente foram as big techs. A gente sabe disso, o Elon Musk, que comprou a X só para apoiar a campanha dele, junto com o Sam Altman, o Oracle, que eu sempre esqueço o nome dele, e o próprio Peter Thiel, que é o principal deles, o mais influente e poderoso de todos, o Mark Zuckerberg, que mudou de caminho durante a campanha, vendo que estava todo mundo indo, ele largou os democratas e foi apoiar o Trump.
Então, nós vemos ali que as Big Techs têm um papel preponderante e, claro, uma influência muito grande sobre as decisões do presidente americano. A questão agora é que as duas forças estão em acordo que o presidente Trump tem que ir para a guerra. Aí você fala, mas por que que... Eu até entendo, você pode pensar, até entendo que a indústria bélica, que é tão poderosa nos Estados Unidos e no mundo, queira que os Estados Unidos entrem na guerra, mas qual ganho a indústria Big Tecnologia tem para isso? A Palantir, eu falei ontem isso e repito hoje, o sócio, né, o principal sócio, o sócio do Peter Thiel, que o Peter Thiel tem vários sócios, tá? Ele é um homem extremamente poderoso, o Peter Thiel, mas o principal sócio dele, que é o da Palantir, é o Alex Karp, que foi um colega de faculdade dele, e ele foi o cara que disse, quanto mais crise, e principalmente bélica, mais a nossa empresa cresce e ganha. Então, se ele chegou a dizer isso, não agora, mas disse num momento mais propício, e agora todo mundo trouxe de volta essa afirmação, é do interesse deles que haja guerra. É do interesse da indústria bélica, que é mais poderosa que a petrolífera e a farmacêutica, ainda que muitos não saibam, também que haja guerra, que haja conflitos. Se esses grupos que são influentes querem, muito dificilmente, e você vê que literalmente o Trump está resistindo, ele não quer ir para a guerra. Ele postergou em 2 semanas. Ele agora aumentou. Ele postergou, né? Se falava em 48 horas, uma resposta em 48. Ele pegou 10 dias. Ele pegou 10 dias, mas eu fiz conta, hein? Aqueles 14 aviões ali já foi alguns bilhões para Israel, né? Não, chegou. Eu não postei, mas eu vi hoje um vídeo, tive acesso a um vídeo, chegando carregamentos absurdos dos Estados Unidos de armas. É isso aí. Então, para o Israel. E chegou também da China e da Rússia para o Irã. A Rússia, inclusive, porque a China tinha mandado 3. Tinha mandado 3. Né? Não, isso é o que detectaram, doutor Alex. O que foi detectado da China foram 3 aviões. Não quer dizer que foram só os 3. Esses foram detectados. Podem ser só um chamariz. Não se esqueça que existe uma linha ferroviária que liga a China ao Irã e que foi inaugurada há 3 meses atrás. E te garanto que dá para mandar o dobro do que se manda num avião num trem de carga. Sim. Total. Então, assim, esquece. O que a gente viu de avião é praticamente uma como é que chama quando fala para chamar a atenção? É uma isca. Foi um balão de ensaio, né? Não é bem um balão de ensaio. Quando você é uma mágica. Você manda olhar para a mão direita e quando você faz o truque com a mão esquerda. Se eles deixaram... Veja, quando a China, com toda a capacidade que ela tem, com o tamanho que ela tem, vai permitir que se descubra que ela mandou 3 aviões de carga e que perderam o sinal. A China, se ela quiser mandar sem ninguém saber, como a Rússia mandou e ninguém sabe, ela manda. Eles já mandam. Veja, uma das coisas que as sanções do Ocidente provocaram e promoveram nesse tempo que nós vivemos agora, desde que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, foi a capacidade de fazer invisivelmente o transcurso de materiais. É isso aí. Porque o que acontece? Se está tudo sob sanção e ninguém pode receber coisas do país como a Rússia, e a China não estava sob sanção, mas estava sob vigilância, e a Rússia totalmente sancionada, o Irã sancionado, eles têm todo um mercado funcionando às escuras, porque eles sobrevivem. O Senhor das Armas. Isso, é tipo o Senhor das Armas do Nicolas Cage, aquele filme que mostra como é que eles conseguem. Se a China, com toda essa capacidade, que já mandou coisas e mais coisas para o Irã, terminou uma linha férrea, o Irã faz parte do projeto chinês do Belt and Road, que é, né, aquele grande setor que foi inaugurado no passado e que eles relançaram agora, do círculo onde eles têm um comércio todo estabelecido. O Irã faz parte desse cinturão. Né? O Belt é cinturão em road e rua, né? O cinturão que a China está fazendo comércio, o Irã já faz. E eles têm como mandar cargas diariamente por linha ferroviária para o Irã. Então, assim,
Se eles deixaram saber que 3 aviões saíram, pode ter certeza que no mínimo 20 aviões em carga, não só de avião, chegaram no Irã. Agora, te fazer uma pergunta. A Mossad não é boba, né? Deve estar acompanhando isso. A identificação, né, dessas cargas deve ter acontecido em tempo real. E a pergunta é: há interesse de Israel de estender esse conflito? Porque o Trump podia ter batido na mesa, o Queen Elizabeth, né, já está lá na região também, ou seja, né, num toque, ele pode deflagrar um conflito gigante, acabando com o Irã. Né? A resposta para essa pergunta é com uma pergunta capciosa, mas fácil de responder. Quem manda em quem? É os Estados Unidos que manda em Israel ou Israel que manda nos Estados Unidos? Olha, essa pergunta é top, hein? Essa pergunta é top. Eu vou te dizer que Israel manda nos Estados Unidos. Então você acertou. Se o Trump pode bater, ele pode fazer a bateria de uma escola de samba na mesa, que não vai fazer diferença no resultado. Por isso que eu acredito que eles ainda não entraram, porque estão sendo feitos cálculos muito grandes para saber, enquanto a perda for maior do que os ganhos, os Estados Unidos não entram. Isso não é uma questão de decisão política. Então, dentro dessa lógica, os insurgentes têm que matar o Camilei e o filho. Aí é que tá. Eu postei hoje, você não repostou, eu não sei porquê, eu te mandei colaboração. Não vi. Um alvo na cabeça do Khamenei e um texto embaixo que explica. E eu vou, já que você nem viu, eu vou te mandar, eu vou ler aqui, que eu acho que vai ser muito. Não vi não, porque eu acordei, né? Já estava conversando contigo. Aí depois de conversar. É porque não foi Rio. Dessa vez eu fiz isso uma publicação, essa publicação aqui, ó. Não vi não. Apareceu. Eu botei você como colaborador. Tá Bota aqui, ó. é verdade. Tá aqui, ó. Olha o que está escrito aqui embaixo. Ó. Doutor Alex foi convidado para colaborar, mas ainda não aceitou. Não vi não. Enquanto tu vai explicando, eu vou entrar lá para ver e já botar para dentro. Que isso é sério, cara. Esse post para mim, eu acho que é o post mais profético que eu coloquei essa semana. Olha o que eu estou dizendo nele. É um post. Esse post aqui foi feito por uma mídia israelense. A imagem, claro, não o post, né? A imagem foi feita pela mídia israelense com o texto a seguir. Um alto funcionário da segurança de Israel disse ao Canal 14 esta manhã, 20 de 6 de 2025. Não importa a idade de Khamenei e qual seja o seu estado de saúde, enquanto depender de nós, ele não envelhecerá com dignidade. Assim que ele tiver uma cruz na testa, puxaremos o gatilho. Literalmente estão dizendo que tornaram ele um alvo preferencial na guerra. Acabei de ver aqui que você aceitou. Agora vamos. Comentário que eu fiz. Efraim, olha só, o que você está dizendo é o seguinte, olha só, cruz na testa. O cruz na testa é um símbolo cristão. Por que mas eu acho que está se referindo à imagem. A cruz do alvo. Não, brincou. Mas cara. Agora, não, eles estão falando da cruz do alvo. Você vai fazer uma leitura subliminar do que eles estão falando. Agora fala. Cara, já há um tumulto entre Islã e o cristão. E aí o cara vai usar cruz. Ele podia. E o alvo não faz cruz, né? Eu concordo. Tem ali uma linha que formaria uma cruz, mas não forma. É uma ligação. Você vê que essas linguagens, essas neurolinguagens, vamos chamar assim, são muito intencionais. Eu concordo contigo. Podia dizer, assim que ele tiver um alvo na testa, mosca na testa. A mosca, botava uma mosca. Mas falar cruz, eu concordo contigo, que é uma fala bem. Não, cruz chamou para o meio cristão claro. A responsabilidade da eliminação. Concordo. Ele está dizendo o seguinte: o Papa é que vai dar a ordem. Olha o que eu estou dizendo, hein? Leão XIV é que vai dar a ordem. A última palavra é do Vaticano. Meu Deus! E aí? E agora, olha que interessante. Isso foi o texto que eu li, foi o texto que postaram desse, né? Assim que ele tiver a cruz na testa, puxaremos o gatilho. Aí eu fiz o seguinte comentário.
Está lá na postagem que você refez agora, repostou. Estima-se que cerca de 232 milhões de muçulmanos sejam xiitas hoje no mundo. Eles acreditam que Khamenei é o último... Isso aqui foi dito por um líder xiita, o que eu estou comentando aqui. Acredita-se que ele é o último sinal antes do Mahdi. Mahdi é o Messias islâmico na fé xiita. É como eles se referem a ele. Mahdi, que é um nome árabe meio persa para o Messias. É usado muito pelo xiismo e não pelos sunitas. Mas é o termo que se refere a um Messias, porque essa crença messiânica é muito mais forte dentro do xiismo do que do sunismo. É mais forte entre os xiitas. Ele é considerado, segundo um líder xiita, o último sinal antes do Mahdi. Se ele morrer por causas naturais, como idade, doença, etc., o Messias deles virá logo em seguida. Mas se ele for morto por um ato deliberado, isso atrasará a vinda do Mahdi. Sendo assim, a tentativa de assassinato do líder supremo do Irã, consequentemente, líder do xiismo, que a gente esquece que ele não é o líder supremo do Irã. Ele, presta atenção no que eu vou dizer aqui, não está escrito. O Khamenei, o Khamenei, ele é o profeta do xiismo mundial. Ele não é visto por eles como o presidente do Irã. O presidente do Irã é o outro lá, não é ele. Ele é visto como um profeta vivo e um sinal da chegada do grande Mahdi. Ele não é visto como um líder político pelo xiismo, ele é visto como um líder espiritual, não é religioso, é espiritual. Se ele morre por atos deliberados, o Mahdi não vem. A tentativa de assassinato do líder supremo, eu botei consequentemente líder do xiismo, pode acarretar o acendimento, a ligação do pavio mais curto para o barril de pólvora da Terceira Guerra Mundial. Prova é que a Rússia, a China e até os Estados Unidos, o Trump, avisaram que não aceitam a medida de matar ele. E isso não é só um alerta, eu coloquei aqui no comentário, mas um medo real de uma jihad de vingança que pode mudar o mundo como conhecemos. Israel precisa calcular bem sua ação ou todos sofreremos as consequências. Agora, olha essa reportagem aqui, que está na minha... Deixa eu fazer uma coisa aqui para ninguém ver onde eu estou pegando essa fonte, para não achar que eu estou fazendo divulgação. Deixa eu apagar aqui o nome da fonte. Pronto. Olha isso aqui. Vê se você consegue enxergar. Deixa eu ver se ficar em pé melhor. É uma árvore, né? Não, é uma imagem que não dá para ler, né? Tô vendo aí os caras de fuzil encapuçado. Isso. O nome dessa reportagem é Sexta-feira, 20 de junho. É a sua última chance para se preparar. Células adormecidas. Isso é uma reportagem de um repórter alternativo e muito influente dos Estados Unidos. Ele é tipo um Tucker Carlson, mas ele é de uma outra linha. E ele diz que com a escalada da guerra entre Israel e Irã, os Estados Unidos está considerando entrar no conflito. O Irã emitiu um alerta de que qualquer terceiro que entrar no conflito será atacado imediatamente de acordo com um plano. Isso são os Estados Unidos, você e eu, ele diz, né? Ele é americano, é um americano bem patriota. Aqui em nosso próprio país, durante os 4 anos do regime ilegítimo de Biden, ele é anti-Biden, não precisa nem dizer, que assumiu o poder fraudando as eleições de 2020, literalmente milhões de imigrantes ilegais cruzaram a fronteira sul do país. A maioria, uma clara maioria, eram homens jovens, saudáveis e em idade militar. Verdade. Como pessoa racional, você tem que admitir que alguns deles podem ter sido enviados para cá por governos estrangeiros como células adormecidas para nos atacar internamente em caso de guerra. Sexta-feira à noite, após o fechamento das bolsas de valores, é provável que os Estados Unidos entrem na guerra entre Israel e Irã e essas células adormecidas comecem a nos atacar. Por que eu estou lendo essa reportagem que foi feita hoje?
porque eu acabei de ver um vídeo antes de entrar na nossa live, dessa, quem quiser assistir, está em português, chama-se Uma Família em Cristo. Eu assisto muitos vídeos dessa menina, ela coloca muitos sonhos proféticos. E esse vídeo aqui, que foi um dos últimos, se não for o último que ela colocou, chama Rússia, China, Irã e Iraque. Essa mulher aqui, a Vicky Parnell, que eu já falei dela aqui, essa senhora aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Essa senhora americana aqui, ela tem muitos sonhos e visões, e ela, assim, é uma mulher de oração que se reúne com Cristo, com Jesus, literalmente. Você não precisa acreditar nisso. É como ela testemunha, e eu tenho testificado que os testemunhos dela são pavorosos, de tão reais. Essa mulher, que foi postada há 11 horas atrás por esse canal, antes dessa reportagem que eu acabei de ler, de um jornalista, ela está dizendo que Jesus falou para ela: as células adormecidas do Irã já estão espalhadas pelos Estados Unidos. Além delas, os poderosos do mundo já colocaram 10 dispositivos de explosão, que vocês sabem que sai do núcleo e vai para o ar. Ah, gostei desse meu trocadilho. Sai do núcleo e vai para o ar. 10 desses dispositivos já estão espalhados sobre os Estados Unidos, porque o presidente Trump, ela falou isso numa outra visão, não é nessa agora que ela está falando, não. Ela falou numa outra visão, que o Senhor falou para ela que o presidente Trump saiu da agenda que eles traçaram para ele, que ele se rebelou, e que eles estão levando em conta explodir esses dispositivos em várias partes dos Estados Unidos. Ela falou, nessa visão que ela teve ontem ou antes de ontem, que o Senhor falou para ela que as células adormecidas já estão todas acionadas pelo Irã, nos Estados Unidos. E agora, um jornalista americano diz que muitas dessas células foram acionadas no governo Biden, esperando um ato de guerra contra o Irã para entrarem em ação nos Estados Unidos. Ele diz assim: é provável que a rede elétrica seja atacada. Na mesma reportagem. Se isso acontecer, o que você fará sem energia elétrica por semanas? Você tem alguma maneira de manter sua geladeira funcionando para que toda a sua comida não estrague? Você tem um gerador para alimentar a geladeira e talvez manter a luz acesa em casa? Você tem combustível para manter o gerador ligado? Você tem lanternas em cada cômodo da casa ou uma para cada membro da família? Você tem pilhas de reposição para essas lanternas? Oh, misericórdia. Você tem um rádio portátil, AM, FM e SW, que foi, quem sabe, que aconteceu aqui em Portugal e Espanha, um apagão, lembra? Sim, sim. Que o que me salvou? Olha o que me salvou. Está previsto outro agora para julho aí. Você está vendo isso aqui? O que é? Sim. Isso aqui que salvou eu e minha esposa de ficar desinformado como todo mundo estava. Um rádio a pilha. Aqui as pilhas. Eu tenho pilha e pilha reserva nesse rádio que eu comprei pela internet ano retrasado, dizendo alguma hora vai ser útil. No dia do apagão que teve aqui em Portugal e Espanha, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, porque a rádio foi a única coisa que funcionou. A internet apagou. Aí ele pergunta aqui: você tem um rádio para receber notícias e informações oficiais? Tem pilhas extras para ele? Falando em cozinhar, se a energia elétrica acabar, talvez o gás esteja com defeito. Aqui em casa, a gente tem toda a nossa parte aqui de cozinha é elétrica. A gente usa 2 air fryer, a gente tem uma placa elétrica, mas eu tenho um monte de botijãozinho daqueles tipo jet color, reserva de gás, fogareiro de 2 fogareiros para cozinhar, e eu usei nesse dia para fazer frango. Eu e minha esposa cozinhamos um frango nesse dia que faltou luz. Muita gente aqui tem gás, mas o gás de rua chega um momento que ele para de ser enviado também por causa de algum problema que pode dar lá na fornecedora. Assim como o botijão. A parte elétrica para tudo. Para. Então, assim, não chegou a esse ponto aqui. Todo mundo que tinha gás de rua, e a maioria tem aqui no meu prédio, usa gás de rua. Não ficou sem gás. Mas e se passassem 2, 3 dias? Aqui, minha esposa até trouxe a foto da nossa cozinha adaptada. Esse é um dos fogareiros que eu tenho. Eu tenho esse e tenho um grandão também. Esse aqui é de bujãozinho e tem outro que é daquele de espirrar.
né, que tem o gás. Aí você fala assim, caramba, você é bem neurótico. Não. O que ele está dizendo aqui é que se houver um ataque às redes elétricas, e que é a primeira coisa que atacam no país, é acabar com a energia, porque o nosso mundo moderno vive a custo da energia. Você mesmo citou ontem, na nossa live, que o Irã cortou toda a internet do Irã e quem cedeu a internet foi o Elon Musk via satélite. É um dos investimentos que eu quero fazer em breve, é comprar uma antena. Sim, sim. Do... Você tem uma ideia, isso a nível de Brasil, gente, eu diria que nós temos aí, no máximo, 90 dias, tá? Para Eu acho tomarmos melhor a gente essa... parar a live, porque a gente só tem 77 likes com 200 pessoas assistindo. Será que está tão ruim assim a live que ninguém gostou? Gente, olha só, nos ajude. Nós já pedimos, entrou, dai o joinha. Se você puder, doe 5 centes de dólar, de euro, 5 centavos de real, porque aí você nos ajuda empurrando aí o conteúdo, como o Dene Aparecido. O Dene fez já, né? Agradecer o Dene aí, o apoio dele. Agradecer os mantenedores que estão dentro da live, ó. A Érica Góes também nos ajudou aí empurrando a live, ok? A gente precisa da ajuda de vocês, ó, como a Regina Silva, que está aqui, ó, mantenedora do canal, ok? Deixa eu ver, o Reginaldo Regis está aqui, que é mantenedor do canal. Precisamos de você dois, gente. Doa aí, ó, R$1 que seja, R$2 que seja, 5 centavos, ok? Obrigado aí, Regina. A Regina foi, né, agora extremamente generosa, mandou 4 aí. É isso aí, a gente precisa que vocês apoiem. Ajuda sim, gente. É porque assim, você pensa assim, mas é tão pouco, mas é um pouco que não é o valor só, é O como isso algoritmo ele vê impulsiona isso. o vídeo. O algoritmo ele vê isso, gente. A quantidade de IPs, né? De like, de valores que estão sendo, como assim, estão gostando mesmo, estão confirmando que esse conteúdo é valioso. Agora, olha, eu deixei a cereja do bolo, agora passou de 100, eu vou ler a cereja do bolo do texto. Ok. Ainda não li a cereja do bolo, agora eu vou ler a cereja do bolo, passamos de 100. Aprendi com o nosso amigo Daniel Lopes, né? Tem que deixar a cereja... Não, ó, Danielzinho teve no TubaCast, né? Aí o Luan conversando, falou de mim, né? Aí ele falou, rapaz, o Alex vai muito fundo, eu fico no raso. Aí eu falei pro Luan, eu vou ter que fazer curso de raso. Porque mas sabe por quê que o Daniel... O raso está dando certo. Né? Eu acompanho as lives dele. O Daniel Lopes é extremamente... Aquele cara ali é um Benjamin Netanyahu. É de uma inteligência absurda. Sabe o que ele faz? Ele te dá notícias todas superficiais, não ruins, boas e importantes. Mas ele nunca se aprofunda. Para quê? Para não ser penalizado. É verdade. Não é que ele não sabe. Aquele cara sabe 10 vezes mais do que o que ele fala. Aquele cara é um gênio. Não é pouco, não. Só que o que ele faz? Ele, inteligentemente, ele usa sempre pseudônimos, nunca fala o nome de ninguém. Aqui eu falo o nome de todo mundo, ele não fala o nome de ninguém. A Terra Prometida, ele não fala Israel, ele fala a Terra Prometida. Ela vive. Ele é esperto, ele é inteligentíssimo. Por isso que ele nunca ficou cerceado no Instagram, no YouTube, porque ele usa pseudônimos, dá as informações, só que a pessoa, para alcançar o que ele quer dizer, tem que ter muito mais informação que ele não dá. Porque se ele der, ele vai ser punido. E eu não estou dizendo que ele está errado, não, ele está certo. Mas cada um tem uma meta. A nossa meta aqui é sair rasgando. A dele é manter um padrão alto. Não, mas eu creio que em breve a gente vai se encontrar, porque tem uma turma que está querendo esse encontro. Então, na hora que rolar o encontro, aí vai ser chapa quente. Chapa quente. Quando a gente fizer algo mais particular, tipo a arca dele, ali dá para falar abertamente. Ontem, por exemplo, eu falei várias coisas em código. Eu tinha muito mais informação do que eu dei, mas eu não posso me aprofundar também, que eu não vou me arriscar aqui. Quando eu falei das camadas, eu sei muito mais do que eu disse, mas eu não posso ir nesse profundo, abertamente. Não é uma questão de não ter visualização, é uma questão de correr risco. E não vale a pena correr risco só para dar informação, porque essa informação não vai mudar a vida de ninguém, só a minha, para pior. Isso, verdade. Não, vou te dar um nome aí que a gente pode falar, porque ela fala abertamente. A Varão, ela fica trocando de lugar aí na Europa por causa disso. Né? Quem? Porque
a Juliana Varão. A Juliana, ela já puxou o alvo para ela. Ela já puxou o alvo para ela. Eu até conversei isso com ela, né? Porque ela... Veja, eu vou no profundo da coisa, né? Mas eu procuro me manter numa zona de autoproteção. Né? Apesar de estar sempre ameaçado de extinção, né? A gente se mantém em zona de proteção. Né? Ela mesmo já teve canal extinto, Thomas já teve da Zé Horta canal extinto, né? E nós ainda não sofremos nenhuma extinção. Só deu na minha vida, só deu na minha vida. A gente está conseguindo manter aqui um bom nível de informação, sem também correr riscos desnecessários. É isso aí. Até porque é um canal importante, né? Como amanhã. Você vê, ó, se nós não temos esse canal, nós não conseguiríamos reunir a turma para amanhã fazer a imersão de cripto, gente. Ó, essa imersão de cripto vai fazer a diferença. Você tem 24 horas de se preparar para entender por quê. O mês de julho promete. Mas eu ia ler... Você lembra que eu falei... Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu até te interromper. Você lembra que eu falei que eu estou com a cereja do bolo para ler? Vamos lá, então. Tem a ver com a imersão. Por isso que é a cereja do bolo. Ele falou de rádio, falou de lanterna, falou de cozinhar, falou de tudo. Mas olha o que ele diz no parágrafo seguinte. E se quiser, eu dou o link. Mas não precisa, que vocês não vão achar que eu estou inventando isso. Está escrito aqui. O texto está aqui. Ó. Eu estou lendo. Olha o que ele diz. Aí ele fala da panela, frigideira de ferro fundido, que se você precisar cozinhar em carvão... Você vê que eu moro num apartamento, mas eu também tenho lenha e carvão, que não é para fazer churrasco, é para uma última necessidade. É que não dá para mostrar. Eu vou tentar mostrar algo que eu nunca mostrei aqui, antes de ler o texto. Você sabe o que é isso aqui? Agora você vai me chamar de completo sobrevivencialista. Isso aqui é um aquecedor a querosene. Rapaz! Eu tenho esse aquecedor a querosene, que comprei por motivos óbvios, que aqui quando está frio mesmo, e você não tiver luz e você tiver que se aquecer, eu tenho querosene reserva, de 20 litros, que dura muito. Aí tem esse cara que é meio... Mas não, a gente está vivendo numa época que você tem que estar preparado. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Por isso que eu falei que, assim, parece que é exagero, mas não é. Então, olha só, 111 likes. Quase chegamos aos 150, mas nós vamos chegar lá. Olha o que ele fala no texto. É altamente provável, isso é um jornalista experiente, vivido, que está preparado 10 vezes mais do que eu, que ataques cibernéticos sejam lançados contra muitos sistemas de infraestrutura, como bancos. Foi o que aconteceu agora na guerra de Israel com o Irã. O primeiro alvo, o alvo prioritário dos ataques cibernéticos de um grupo chamado Sperro, blá, 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 lá do Israel, foi os bancos. Ninguém conseguiu tirar dinheiro no início do conflito, porque os bancos estavam todos hackeados. Eles não hackearam para roubar dinheiro de ninguém, eles hackearam para não funcionar. Sim. Então a pessoa ia lá e não conseguia tirar dinheiro. Eu acredito, não vi nada escrito sobre isso, mas muitos postos de combustível deram combustível para as pessoas poderem sair de Teherã. Com certeza. Eu acredito. Primeiro, né? O que você fará com que todos... Por exemplo, eu tenho tanta preocupação com isso que meu tanque de combustível nunca está entre o meio da parte do meio de cima. Ele nunca chega na... O tanque tem esse formato de meia-lua. Ele nunca está abaixo disso aqui, de 25%, de 75%, quer dizer, de cheio. Nunca. Ele está sempre na ponta. Quando chega aqui, eu já volto para cá. Ontem mesmo eu fui lá e completei 15 euros. Cheio. Só 15 euros encheu. Aí tu fala, mas por quê? Porque eu digo que eu posso não precisar numa situação de emergência, mas se eu precisar andar 800 quilômetros, eu estou sempre pronto.
Então, assim, aí você fala, você mas tem uma ideia, esse é o pensamento da tenente, a tenente ficava no meu ouvido direto, né? E aí, quando eu te ouvi, né, eu falei, tenente, você arrumou um parceiro. Eu falei, tem que ela pensa deixar. igual a mim. A tenente, não, a tenente é violenta, cara. Olha, eu já falei para É ela. porque você fala, né? Ela tem uma doutrina militar. E os Não, militares, eles são neuróticos por natureza no bom sentido. Eles estão não, você sempre tem uma ideia, preocupados com que ninguém está. eu tenho uma visão dela na libertação, ela comandando um exército, cara. Eu já falei isso para ela. Eu falei, olha, vai sobrar e você vai comandar um exército. Mas é comandar mesmo. Ela estava à frente de um exército, foi a visão aberta que eu tive. Ok, o pau comendo em Mas, solo. ô, doutor Alex, Ela. você já. Eu gosto. Se você fala assim, eu sou bem cinéfilo, você já viu que eu gosto muito de filme. Sabe qual é meu tema preferido há anos? Ah, Pós-apocalíptico. Adoro. Acho que todos os filmes que tiver pós-apocalíptico, você vai ver que eu já assisti. Tem um que fala Greenland, que é a Groenlândia. Tu já viu esse? não, não. Meu Deus, está no Prime Video. Eu vou ver qual é que está em português que eu não lembro. Esse filme simplesmente mostra que houve uma catástrofe internacional e todo mundo tinha que tentar escapar. E conta a história de um engenheiro que é levado para um bunker porque ele tinha conhecimento de estruturas que ia ser necessário para o futuro. Porque o mundo ia acabar, meu amigo, com a destruição. Oráculo. O pessoal da Oráculo. Oracle. Aí Oracle, aí tiveram que levar ele para um bunker. E aí conta a história do filme, ele com a esposa e a filha, largando os amigos, porque não tinha como levar, o convite era individual, passado por telefone, e só ele e a família dele podiam usar aquele convite. E ele vai no meio daquela luta, cara, é um filmaço, com Gerard Butler. Eu esqueci o nome, se alguém lembrar aí, achar aí o nome do, do filme em português no Prime Video, com Gerard Butler. E aí você fala assim, por que eu gosto desse tema? Porque ele mostra que a primeira coisa que as pessoas perdem numa situação de emergência é a importância com besteiras, com coisas que não são tão importantes. Não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não são necessárias. Você não se importa com luxo, com status, com nada disso. Você perde os conceitos que a civilidade traz, porque quando você tem uma vida muito pacífica, você começa a dar importância para coisas pequenas. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, essa relação que hoje existe aqui em Portugal com pets, que deve estar igual aí no Brasil. O pet tem... A minha cunhada aí no Brasil, no Rio de Janeiro, a gata dela tinha ficado doente, ela levou para o veterinário, fez tratamento, ela tinha um prontuário com o nome dela, Mimi. Como está a saúde de Mimi? Forte. Ó, diz para ela que médico, Mimi vai virar churrasco, hein? Mimi o vai virar prontuário churrasco. médico. Vai virar churrasco, Mimi. Se Parece bater em brincadeira. Campo Grande, vira churrasco, hein? Se bater, diz para ela não vir para Campo Grande, não, que Mimi vira churrasco. Diz, tá cuidadinho médico, assim que vira churrasco mesmo, irmão. Aí que vira e eu não estou churrasco. de maneira nenhuma tirando a importância dessas coisas para os que gostam. Em Portugal é quase que uma religião, essa coisa de pet aqui, você não tem noção. Você tem uma série de protocolos para ser dono de um pet, você tem que cumprir uma série de protocolos, inclusive tem que ter uma carteira de vacinas, chip obrigatório, chip é obrigatório. Avaliação psicológica do dono, cara. Chip tudo, você tem que ter chip obrigatório, uma série de coisas para você ser responsável por aquela vidinha. Bom, vamos parar com isso, vamos para não deixar eu falar demais. Não, já que tu falou, a França não está deixando matar rato, hein? Não pode. Tá, mas vamos lá. Nesses filmes pós-apocalípticos, essas coisas, na hora, perdem o valor. Acabaram de dizer que a Mimi vai pro assado. Não, já foi, tadinha. Ela não sobreviveu ao tratamento. Não sobreviveu? Meu Deus. Não. Então, mas o que chamou minha atenção foi o preço dos tratamentos. É caríssimo. Caríssimo. Então você fala assim, não estou dizendo que essas coisas são super... 25 mil para tentar salvar o pet. E acabou indo na óbito. 25 mil. Não. E eu vou te dizer, não estou dizendo que não tem que cuidar, que eu acho que quem ama tem que cuidar, fazer o máximo. O que eu estou dizendo é que esses valores
culturais, eles mudam de acordo com a situação civilizatória que nós estamos vivendo. Por isso que eu gosto muito de filme pós-apocalíptico, de Daniel, analisar o quanto caem por terra esses valores que hoje nós achamos são tão importantes e caros para nós. olha o sonho do Daniel aí, cara. O Daniel sonhou que estava dentro de uma nave. Olha só, se você está na Europa, Daniel, se estiver na Europa, a turma te recruta já. Hein? Estava dentro de uma nave de alta tecnologia e o rosto da cara da galera era de leão. E aí, essa turma, pelo jeitinho que ele estava aí, ó, não está bem intencionada, não. Não está bem intencionado, não. Olha só o sonho dele aí. Olha o sonho dele. Não, mas eu estou tenho usando... recebido um monte de sonhos assim. A galera tem me mandado. Não, então, você eu estou falando. Você compartilha comigo, gente. Manda para o Zap, o 21 995 31 34 40. Sonhou, manda para mim. Pode mandar, mas manda escrito. Não manda áudio, não, porque tem muita gente que me xinga no áudio. Então a gente nem ouve mais áudio. Você manda escrito, né? Você manda escrito para a gente ver o que você está passando aí. E detalhe, pode ser uma revelação mesmo. Tem muito sonho, né, Efraim? Que é revelação mesmo. Revelação. Mas eu ia voltar aqui. Eu não estou usando os pets como um tema central, só como uma analogia de como os valores vão mudando de acordo com... Apareceu o nome do filme, ó. Greenland, Terra Verde. Greenland, Terra Verde. Ah, Terra Verde. É porque é o nome, é a tradução de Groenlândia. Groenlândia significa exatamente Terra Verde. E eu recomendo muito quem gosta de filme assistir esse filme, porque eles te dão uma percepção de como o mundo fica quando os valores... E como os valores mudam de acordo com a situação civilizatória que nós estamos vivendo. Quando a sobrevivência se torna a prioridade, os valores de luxo, status, que roupa que você usa, qual carro que você tem e como você lida com todas as realidades e relações da vida mudam também. Minha esposa até contribuiu aqui dizendo Romanos 1:25, né, que passam a adorar a criatura mais do que o Criador. Então, quanto mais tranquilidade e pacífico e próspero o povo mais coisas que antes não eram tão importantes se tornam quase que fundamentais. Então, assim, nós chegamos a um ponto civilizatório em que qual gênero você acredita ter, ainda que ele seja, eu sou um ser reptiliano da galáxia Pictomilae no corpo de um ser humano, e eu tenho 250 anos, você fala, que loucura. Quanto mais tranquilo a civilização tem, mais aquilo que parece absurdo se torna normal. Sim. Então, assim, e eu acho interessante por isso. É por isso que eu gosto desses filmes. Mas vamos lá, vamos voltar para o texto. Antes de eu falar do texto, olha só, isso aí é a fala de Calígula. Se você pegar Calígula, em Roma, né, no auge do Império, né, ele pratica as aberrações. Inclusive, tem um episódio muito interessante que o camarada diz que ama ele, né? E que daria a própria vida pelo Calígula. E aí o Calígula vira para o cara e diz, eu quero a tua vida agora. Aí deu a espada para o cara se matar na frente dele por prazer dele. É muita loucura mesmo. O que você está falando é totalmente real. Conforme vai subindo, a coisa vai para o nível da insanidade máxima. Calígula acreditava que era um deus, inclusive. Né? Sim. Ele dizia Oderinte dum metuant, que significa que me odeiam contanto que me temam. Mas vamos lá. É altamente provável que ataques cibernéticos sejam lançados contra muitos sistemas de infraestrutura como bancos. O que você fará com todos aqueles pequenos cartões de crédito, débito, de plástico na sua carteira, de repente ficarem inutilizáveis porque as redes que autorizam cobrança estão offline? Como você comprará comida? Como abastecerá seu carro? Você tem dinheiro em espécie na carteira ou guardado em casa? Porque, num primeiro momento, o papel moeda é a sua saída. Se a internet ou outras redes de comunicação caírem devido à sabotagem, como você obterá informações? Você já tem um rádio a pilha ou informações? Então, assim, por que a criptomoeda é uma... mas se parar a internet, você não consegue acessar? Não consegue. Mas quando a internet volta, os bancos não voltam imediatamente. Há um
tempo. Aqui, por exemplo, a internet voltou no dia à noite, na segunda noite, os bancos só voltaram meio-dia do dia seguinte. Porque há todo um sistema a ser religado, de segurança a ser verificado antes deles voltarem a operar. Quando você tem cripto, querendo ou não, você já tem uma saída para uma volta da internet, porque a internet, em algum momento, você precisa e ela vai voltar. Como eu falei, que seja por rede, por antena, por a do Elon Musk, né, que é... Como é que é o nome da... Starlink. Starlink, você vai ter. Então, assim, e de qualquer maneira, se os bancos estiverem passando por situações e você não conseguir pagar via banco e não tiver mais dinheiro em mão, mas tiver que fazer algum negócio, você tem como, através de uma carteira de autocustódia, que é aquilo que é a sua carteira. Ah, mas carteira pode ser hackeada. Isso em teoria. Por exemplo, agora, quando no Irã teve lá um problema, e eu vou mostrar isso amanhã com detalhes no curso, quando teve um problema agora com criptomoeda, não foram os donos de carteira que foram atacados, porque você não tem como violar uma carteira, porque você precisa de uma senha anotada fora, que eu vou ensinar como faz, fora do sistema, que só com aquela senha você acessa a carteira. Então, o cara não tem como descobrir qual é a ordem da sua senha. Sim. Você tem senhas de 12, de 18 e de 24. Efraim, eu vou dar um testemunho aqui vivo, gente. Eu sempre fui reativo a esse processo. Né? E ouvindo o Efraim falar, né? E acompanhando o que aconteceu com o Bitcoin, que me foi oferecido à época, quando ele custava R$ 3.000, e eu tinha algumas dezenas de R$ 3.000, eu poderia me desfazer de algumas coisas que me botaria com algumas centenas de R$ 3.000, e não ter feito isso, tá? Me colocou distante de algo que hoje já vale mais de R$ 100.000. Cada Então, unidade. Se você tivesse centenas, estamos falando de milhões, cara, de dezenas de milhões. Eu tinha condição de comprar algumas centenas. Se você pegasse 100, seriam 10 milhões de dólares, não de reais. Não, total. Então, né, e detalhe, o cara insistiu comigo, o garoto, ele era meu cliente, esse menino, ele trabalhava para o sistema financeiro americano. Ele falou: Alex, compra. Eu falei: cara, mas isso é o quê? Isso está esquisito. Como é que remunera? Porque eu sou muito pragmático. Né? Conservador. Total, sou pragmático demais. Então, né, tanto é que eu investi em terra. Eu tenho chão eu tenho. Mas, por exemplo, chão agora eu preciso me desfazer no Rio de Janeiro e eu já tá valendo não tenho. Pouco. Não, eu não tenho quem pegue o chão. Não tenho. Eu estou com uma casa à venda. Quem quiser comprar uma casa de praia em Rio das Ostras, tem uma casa à venda lá. Você vê. Não aparece oferta. Então, você vê. Então, né, eu agi de acordo, e detalhe, não fiz errado. O patrimônio, ele existe, mas ele não se liquidifica. É isso que a galera tem que entender, que eu entendi, né, de lá para cá, a falha que eu cometi em não ter liquidez. Gente, liquidez. Agora, ter liquidez com segurança, porque o mercado de ações faz isso aqui, ó. Eu tenho amigos que perderam 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões no mercado de ações. Isso é real, tá, gente? Eu tenho um amigo que ele está fugindo do Brasil porque ele quebrou, porque ele administrava uma carteira, um pool de mais de 250 pessoas que investiram com ele, ok? E o cara teve que sumir, porque evaporou o dinheiro, porque deu treta no mercado, ele não tinha lastro, resultado, subiu. E olha que você está falando de investimento. O curso vai ser para você aprender a deter recursos em criptomoeda e não para investir, para ganhar ou perder. É para você se estabilizar e saber que você não precisa contar só com moeda fiduciária. Foi por isso que eu falei que quem tem reserva técnica tem que fazer o curso, e quem não tem reserva técnica deveria fazer para se preparar para ter. Por quê? Se essa treta ela se alongar, gente, olha só, todos nós acreditamos no que Paulo disse. Paulo disse o quê? Que o arrebatamento é hoje, que o Senhor volta hoje,
que o juízo de Deus é hoje. E eu entendo que hoje é real, porque vai ser num momento como esse. Pum! E aconteceu. Porque o segundo passado passou, o segundo futuro não chega, e eu só vivo um segundo por vez. Então, sempre é hoje, gente. Observe isso. Sempre é hoje. Quando é que tua mãe morreu? No dia chamado hoje. Quando é que teu pai morreu? No dia chamado hoje. Quando é que o teu irmão morreu? No dia chamado hoje. O teu amigo? No dia chamado hoje. Né? Quando o Silva vai embora do planeta? No dia chamado hoje. Os caras já estão querendo antecipar o hoje. Ok? Quando é que o Camilei foi embora? No dia chamado hoje. Então, sempre você vai receber uma informação num dia que é chamado o quê? Hoje. É now. Now. O americano gosta disso. Do it now. Fazer agora. Então, eu entendo que a imersão é now. É agora, gente. É agora que a gente tem que fazer esse trem. Diga, Efraim. Eu ia falar aqui que a Regina fez um comentário muito interessante há um tempinho atrás aqui. Ela falou assim: quem não passou por dificuldades na vida tende a ser. As pessoas que nunca passaram por dificuldade tendem a ser as primeiras vítimas. O surto psicótico será grande. É isso mesmo, Regina. As pessoas despreparadas... Ela é do esquadrão. Regina está sendo treinada lá no esquadrão. Então, ela sabe que o surto psicótico de quem não tem... A pessoa demora. Eu sofri um acidente de carro ano passado, indo para Andorra. Uma roda soltou de um caminhão e bateu na frente da Peugeot que eu estava com a minha esposa. E foi um impacto muito grande, acionou os airbags. E nós ficamos por muitos minutos aéreos, tentando voltar a si, por causa do impacto. E eu acho que é o melhor... Nós não sofremos nenhum dano físico, graças a Deus, só material. A Peugeot não se recuperou até hoje. Era uma 5008, daquelas grandes, estourou a frente dela, acabou com ela. E o caminhão desapareceu, ninguém sabe que caminhão é aquele, acho que foi soltado lá do multiverso, aquela roda, ninguém sabe como ela apareceu ali, não faz sentido até hoje. Bom, a falta de percepção sensorial que nós ficamos foi assustadora. Eu acho que o impacto de um evento trombeta, como eu já falei, que vai acontecer em algum momento, vai causar esse estupor nas pessoas. As pessoas não vão saber o que é que vai acontecer depois, porque elas levam algum tempo até entenderem que o mundo mudou. E é aí que a Regina está certa, vai ter muita gente surtada, porque simplesmente não vai conseguir saber o que fazer, como fazer. Até dinheiro físico vai ter valor por algum tempo para você fazer algumas trocas, mas vai chegar uma hora que o dinheiro físico vai perder o valor. Total. Porque o que é a moeda que a gente tem hoje, papel moeda? É a fiduciária. Ela vem de fidex, de fidus, do latim, que significa algo que se põe fé. É uma moeda que tem valor porque todos nós valoramos e acreditamos que ela tem valor. Mas em algum momento ela perde o valor. E quando ela perde valor? Quando aquilo que garante o valor dela acaba. E o que dá valor à moeda? A nossa crença. Num momento inicial, você vai conseguir trocar produtos e bens por dinheiro, mas vai chegar uma hora que esse dinheiro não vai conseguir comprar. Eu vou te dar um exemplo. Cruzeiro cruzado, réis, babou. E eu vi Cruzeiro cruzado babando, o RV babando, gente. E o real ainda não babou, porque a qualquer momento ele baba. A qualquer momento ele baba. Porque vocês lembram a paridade do 1 para 1 e para onde chegou a bater. Né? Eu só acho que não baba, porque acabou a necessidade economicamente, agora dentro do ponto de vista técnico-financeiro, já não existe mais necessidade de troca de moedas em nenhum país. Pode ver que o peso argentino... Mas você vai babar para o sistema Drex. Não, eu ia explicar outra coisa. Eu ia explicar o seguinte, por que as moedas não mudam? Não é que não babam, elas babam sem babar. Ou seja, você vê que o peso argentino chegou a um valor, na época lá do antigo governo, absurdo. Só que eles já tinham indexado a economia no dólar. Então lá tu tinha vários dólares que eram referência para as pessoas cambiarem, fazerem câmbio. A mesma coisa a Venezuela. Por que a Venezuela não mudou de moeda? Porque não tem mais necessidade. Mas aí é a cripto. A cripto é isso.
Não, mas eu ia Porque explicar vai. tecnicamente por que elas não mudam mais. Aqui tu falou assim, Cruzeiro, Cruzado, RV. Isso não existe mais porque hoje existem outros meios financeiros e técnicos de você substituir o valor de uma moeda desvalorizada. Antes você tinha que mudar de moeda para não perder demais. Senão você não tem papel no mundo para Não, emitir. mas é isso que eu estou dizendo. O sistema Drex, que é um sistema cripto, é isso. Só que ele é um sistema local ainda, né? Julho tem Rio de Janeiro, né? Reunião da turma, e o Brasil já disse que Banco Central Brasil, Banco Central China já fazem a operação sem dólar, né? A parada já está nesse nível já. Então você imagina onde é que essa treta vai ferver. O Eric fez uma doação aqui, agradecer ao Eric aí, ó, que apoiou a gente, né? Ele falou: ó, botem uma meta de like e contem algo sobrenatural. Meu Deus, Eric, Jesus. Então vamos fazer assim, vamos aceitar a sugestão, mas Agora, para a próxima live que vai ser mais tarde hoje. isso, Eu tenho que 14 sair agora, horas. que você sabe que eu tenho um compromisso daqui a uns Isso, 20 minutos. 14 horas, gente. Nós vamos estar de volta aí. E aí até eu já vou nomear a live lá, ó, sobrenatural. Você já sabe que nós vamos precisar aí de pelo menos 400 likes para isso, nessa live. Vamos botar tá? assim uma meta percentual. Do que estiver assistindo, 80%. Pô, aí é top, hein? Ó, aqui quase bateu já. Já bateu. A 80 tu pediu pouco, hein? Né? Que 80 ali daria agora 10, dá 25 vezes Não, já 8. deu. Aqui já deu. Teria que já ser 200 para ser 80. Não, Aqui já não está em deu, 80, não. já deu. Isso é mole. Só falta 29 aí, já deu. Aí tu pediu pouco. 80% é um. Tua fé é Atualmente, pequena. você já percebeu tua que. fé é pequena. Não, tua fé é pequena, cara. 80 Mas você não percebeu que 80% like virou a coisa mais rara do YouTube, rapaz? Só misericórdia. Todos os influenciadores, todos os YouTubers sofrem com falta de like. Não, eu sou um YouTuber desplacado. Desplacado. Seu trauma. Desplacado. Não, eu sou um desplacado, meu irmão. Só Deus na minha vida, cara. Eu só tô de pé porque é Deus, cara. Só Deus. Só Deus na minha vida, gente. Ó, você mete o dedo aí, gente. Vê se bate pelo menos o 200. Tá faltando agora só 22. Número do maluco, hein? 22 é o número do maluco. E o maluco ainda disse Os que tá cariocas gostam do jogo do bicho mesmo sem saber. É o 22. Não, o cara. Não, e o cara ainda foi falar que todo mundo é 22. Eu falei, meu Deus! Eu olhei aquilo e falei, cara, eu não acredito, cara. Então, tem tanta Tem coisa de carioca, bizarra. essas coisas de número do bicho. Tanta coisa bizarra acontecendo que é coisa de maluco. E 22 ainda de ser o Coringa é o palhaço, né? O palhaço ainda é o 22. Gente, olha, uma hora dessa a gente vai fazer uma live de jogo do bicho, cara. Vocês entenderem jogo do bicho, aí tu vai. O meu bisavô, o Salustiano Silva, era o maior ganhador de jogo do bicho do Rio de Janeiro. Sabia disso? Salustiano, não duvido, não. Todo dia ele jogava no bicho, todo dia ele ganhava no bicho. Mas ali era o seguinte, ele era general do exército. Na época militar. Os bicheiros tinham que fazer a média com ele. Faz o general ganhar. Cara, olha só, você tem que perguntar assim, Alex, por quê? Não, você me pergunta por que ele ganhava. Por quê? Porque ele jogava em todos os bichos. Ele era português, cara. Era português. Tá explicado. Ele jogava em todos os bichos. Ele não aceitava perder. Todo dia o bicheiro tinha que dizer: seu Salustiano, o senhor ganhou. O prazer dele era esse: seu Salustiano, o senhor ganhou, o senhor ganhou, o senhor ganhou. E detalhe, hein? Nunca trabalhou. Pagou tudo com terra, historicamente lá. Historicamente. Isso explica por que você investiu em terra. Só a misericórdia, cara. Os caras é violento. Chegou no meu avô, só tinha a quadra da fazenda. No meu pai, o terreno. Meu pai me deu o terreno, eu vendi, comprei um carro, foi roubado. Meu Deus! Não tinha seguro. Jesus. Foi tudo embora, meu irmão. Tudo embora. E eles tinham um terço de Angra, hein? Venderam hoje por 10 mil reais. Foi embora. Um terço de Angra. Os caras venderam. Só Deus, cara. Só Deus. Mas agora você vai entrar amanhã numa imersão
que vai te preparar, você vai se antecipar, você vai salustianear a partir de amanhã. Oi, gostei, hein? Eu acho que a gente vai lançar esse termo, sabia? Boa, Até vamos para lançar, resgatar a história. salustianear. Gostei. Eu vou dar uma levantada do que significa o nome dele para entender essa bagaceira que ele fez. Porque o cara arrebentou com tudo, meu irmão. O cara arrebentou com tudo. Mas viveu bem e deixou todo mundo lascado depois. Depois que se lasque todo mundo. Desse jeito. Meu irmão, vai lá então, tá bom? Gente, 14 horas, a meta do Efraim foi 80%. Ó, tá quase lá, hein? Tá faltando 12, gente. Ó, 12, mete 12 aí. Cadê o joinha? Quem tá aqui entrou na live, joinha, gente. Entrou na live, 5 centavos. Ok? 5 centavos. 5 cents. 5 euros. Você vai nos ajudar bastante a empurrar o conteúdo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, gente. Até daqui a pouco.